O teu rio fluiu aqui, Jesus.
Bom dia, mulheres lindas, bonitas e cheirosas, assim como diz meu professor ali. Bom, lindas, bonitas e cheirosas. Quem está alegre aí hoje? Glória a Deus por mais um dia, né, que o Senhor tem nos concedido de estar aqui, né? Vamos estar orando para começar o nosso culto. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por sua presença em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, Senhor, no decorrer desses dias até o dia de hoje, Senhor. Toma nas tuas mãos tudo que venha a ser feito na manhã deste dia, Senhor. Fala conosco de maneira poderosa. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Louvor. Som. Bom dia, irmãos. Vou pedir para vocês se colocarem de pé, para nós adorarmos ao Senhor juntos. A primeira que nós vamos cantar é o nosso hino oficial, Boa Parte. E eu te convido a adorar conosco, entregando a sua vida ao Senhor, dedicando o seu tempo à boa parte, a estar aos pés de Jesus. Vamos louvar. Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou.
Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. O nosso Deus que nos dá a oportunidade, né? O privilégio de escolher a boa parte que é Ele. Que é o nosso Deus de milagres, o nosso Deus de provisão. E é isso que nós vamos louvar agora. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Mais uma vez. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu
pode aplaudir ao Senhor? Amém. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica. Pode pôr aí para mim, Duda, o tema. Nós vamos estar todos lendo. Vamos todos ler junto. Como servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar chamando aqui a Vera, para a Vera estar orando pelos enfermos da casa do Senhor. E a irmãzinha ali, Creuza, ela vai estar orando pelo nosso congresso, né? O final do nosso congresso. O Senhor vem abençoar a noite, o culto da noite. Louvado seja Deus. Já estamos vendo ali o Eber, né? Nós estamos orando por ele durante a semana, ele já está ali, graças a Deus. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Que manhã maravilhosa estarmos aqui na casa do Senhor, dedicando este dia ao Senhor. Muito obrigada pela noite que tivemos, pelo sono, e acordamos, e o Senhor liberou misericórdia mais uma vez, que foi a causa de não sermos consumidos. O Senhor nos deixou de pé hoje, porque o Senhor ainda tem projeto para nós. Muito obrigada por este dia. Nós já te agradecemos pela recuperação do Eber, pela recuperação do pastor também, que estava um pouco doentinho, Jesus. Em nome de Jesus, continue abençoando para a honra e glória do teu nome. Mas ainda temos alguns irmãos que estão precisando do teu socorro. Deus, visita os enfermos da casa de Deus, visita todos os enfermos que precisam de cura. O Senhor tem prazer em curar. Aliás, o Senhor é o Deus da cura, é o médico dos médicos. Nós entregamos nas tuas mãos aqueles que a gente se lembra agora, que é o Marquinhos, a Leiane, Deus, em nome de Jesus. Abre porta, Deus, para a cirurgia de alguns irmãos que estão precisando. Abençoe a Ana Paula também, quem não está se sentindo bem. Abençoe o irmão Eli. Deus, coloca a glicose desse povo no lugar, estabilizada em nome de Jesus. Pressão alta em nome de Jesus, estabiliza a pressão desses nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. No nosso grupo de oração tem muitas pessoas e crianças que estão doentes. Muito obrigada por aquela criança lá do nosso grupo que já foi extubada. Muito obrigada. O Senhor tem feito milagres no meio de nós. O Senhor tem curado, levantado pessoas enfermas. E nós entregamos os enfermos da alma. Deus, depressão, vai embora em nome de Jesus. Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, essas doenças têm atingido o teu povo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós determinamos a cura. O Senhor é o Deus da cura. É o Senhor quem pode fazer. Tem situações que o médico diz que não tem jeito, mas a última palavra é do Senhor. E nós clamamos ao Senhor. O Senhor mandou a gente clamar ao Senhor e estamos clamando hoje. Deus, tem misericórdia daqueles que estão doentes, dessas doenças que têm aparecido aí, que ninguém nem sabe o nome, mas o Senhor tem poder para curar, em nome de Jesus. E se tem alguém aqui neste lugar, neste santuário, que está se sentindo mal, em nome de Jesus, que toda enfermidade saia em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja curando para a honra e glória do teu nome, porque o Senhor é o Deus que cura. E nós estamos clamando a pessoa certa. É o Senhor quem pode, em nome de Jesus. Amém. Deus querido, Pai amado, na Tua presença nos encontramos nesta manhã.
Deus, a Ti toda a honra, toda a glória. Deus, obrigada, Senhor, por essas mulheres valorosas, por esse congresso, Senhor, que ontem foi uma bênção e eu tenho certeza que hoje também vai continuar sendo uma bênção. Senhor, que mulheres venham, Senhor, para este santuário, para ouvir a Tua palavra e ouvir o que o Senhor tem para nos mostrar nesta manhã e à noite, Senhor. Deus, somos gratos a Ti, só temos que agradecer porque até aqui o Senhor operou, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai querido, nos dê disposição, levanta mulheres corajosas, mulheres para trabalhar na Tua obra, Senhor. Ó Deus amado, vamos, Senhor, louvar, vamos levantar essa nação, porque nós temos força, nós somos força na Tua casa, Senhor. Deus querido, fica conosco nesta manhã, toma a pregadora nesta manhã nas Tuas mãos, que ela venha trazer palavras que vá de encontro às nossas necessidades e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fica conosco, nos abençoa e nos traz de volta, Senhor, logo mais, debaixo da Tua graça. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos chamar o coral das mulheres, essas mulheres maravilhosas. Vai deixar para depois? Vamos fazer então o ofertório, né? Final. Então faz. Vamos chamar a mensagem. Vem, Carminha, orar pela mensageira, que mudou tudo aqui. Mudou tudo aqui, irmãos. Glória a Deus. É com muita alegria que eu trago para as irmãs a irmã Micheline, da Igreja Batista Central de Olaria. Ela tem sido uma bênção lá na vida da Josi e agora veio abençoar a nossa vida aqui também nessa manhã. Estenda a sua mão para clamar ao Senhor pela vida dela. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe a minha irmã até aqui em segurança. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao coração dela todos os dias e agora falou no coração dela a nosso respeito, a respeito daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nessa manhã. Que o Senhor ajude a ser fiel, Senhor Deus, naquilo que o Senhor colocou no coração dela, que ela seja apenas instrumento e que a Tua glória flua através da vida dela. E nos ajuda, Senhor, a estarmos prontas para receber, com o coração aberto, como terra fértil, para que, Senhor Deus, essa semente possa vir germinar, possa vir a brotar e dar muitos frutos, frutos que permaneçam e que glorifiquem o Teu santo nome. Nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração presente nesta manhã. Amém. Para mim é motivo de muita alegria conhecer mais uma parte do povo de Deus, essas mulheres maravilhosas em congresso, mulheres atuantes, perseverantes. Eu fico encantada de ver o movimento das mulheres na igreja. Nós somos auxiliadoras, e é isso, né? Ajudando o pastor no ministério pastoral, ajudando a ganhar almas para Cristo Jesus. Eu trago um abraço do meu pastor, pastor Alex Brito, da sua esposa também, a Cláudia Carriço. Ela é líder da MCM lá, eu sou a vice ajudando ela nesse trabalho. Que os irmãos estejam orando por nós, que nós estaremos, com certeza, já estamos orando pela vida dos irmãos. Antes de começar, gostaria de apresentar a minha família. Por quê? Porque hoje vai ter uma assembleia extraordinária lá, já é a terceira convocação. Então, tem que ter um número de membros lá, e não trouxe ninguém. Olha aí. Pode. Pode falar, se eu estiver falando muito alto, para baixar o microfone, que às vezes eu falo alto. Esse aqui, bonito, é o meu marido. Lindo, né? Sou casada há 29 anos com ele. Em dezembro eu faço 30 anos de casado. Aleluia, Aloísio. E o mais velho lá é o Gabriel. Tem 27 anos, gente. Eu tenho um filho de 27 anos, é verdade. A do meio é a Celeste, 24 anos. E a da ponta é a Vitória, com 19 anos. Todos no caminho do Senhor, trabalhando na igreja, na obra do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, né?
E a gente precisa orar pela nossa família. Se você ainda não tem todos na casa do Senhor servindo, persevere em oração, testemunhando, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém? Então, pega isso e continue nessa certeza. O tema da reflexão nesta manhã é vida espiritual plena. Pode colocar aí, Duda. Viu? Aprendi o nome. Duda, vida espiritual plena. Uma vida de relacionamento com Deus. Obrigada. Uma vida de relacionamento com Deus. E o texto para a reflexão dessa manhã se encontra em Lucas, capítulo 2, do versículo 36 ao versículo 38. Congresso de mulheres, vamos falar de uma mulher. Vamos ler? Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Curve mais uma vez as suas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor, a tua palavra foi lida, a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, assim como o Senhor já ministrou ao meu coração, Pai. Eu peço nesta manhã que o Senhor continue a ministrar no coração dos meus irmãos e realmente essa palavra frutifique, Senhor, para que sejamos melhores servos teus, Senhor, que nós possamos sempre, Senhor, resplandecer a tua glória, testemunhar do teu amor. Então, Senhor, nos aperfeiçoa, nos orienta através da tua palavra. Esta oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. E o que estava acontecendo aqui? Jesus havia nascido e em Jerusalém havia esta mulher, Ana, conhecida como uma profetisa, que vivia no templo dia e noite, adorando ao Senhor com jejuns e orações. E o que acontecera na vida dessa mulher? Ela se tornou viúva muito nova. O que era costume se casar naquela época? Com a idade de 14 anos, as mulheres já estavam se casando. E a Bíblia diz no relato bíblico que, depois de 7 anos, ela ficou viúva. Então, ela ficou viúva com 21 anos de idade, muito nova. E a gente sabe que, naquela época, a viuvez era um período de muita dificuldade. Além da dor da perda do marido, ainda tinha a dor do preconceito, da rejeição. A pessoa viúva naquela época não tinha condições financeiras de se sustentar, porque quem sustentava era o marido e os filhos. E Ana, em momento algum, se tornou uma pessoa amargurada, uma pessoa triste. Pelo contrário, ela foi buscar socorro no Senhor. Ela foi buscar socorro em Deus. E ela tinha uma vida de relacionamento com Deus, buscando ao Senhor com jejuns e oração. Ela não se afastava da casa do Senhor. E a primeira lição que a gente vai aprender com esse texto bíblico, que problemas... Bota aí, Duda. Problemas não nos impedem de ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é uma escolha. Você escolhe se aproximar de Deus ou não. Problemas não são desculpas para a gente deixar de servir a Cristo, da gente deixar de se relacionar com Deus, da gente deixar de ler a sua palavra, de falar com o Senhor. É claro que tem momentos, a gente vai para outra Ana, lá no Velho Testamento, que a gente não consegue nem expressar em palavras a nossa dor, mas Deus colhe as nossas lágrimas. Ele sabe a intenção do nosso coração e a nossa atitude. Há momentos difíceis na nossa vida, mas que nós precisamos, em momentos difíceis, recorrer ao Senhor, ao Deus que é o nosso provedor, ao Deus que é o nosso auxílio, ao Deus que é o nosso ajudador. E quando a gente vê a história de Ana, de Ana aqui da profetisa, aí fala que ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. E a tribo de Aser, não sei se os irmãos lembram, fazia parte das tribos do norte. Eram 10 tribos.
E o que aconteceu nesse período dos reis? Os reis da tribo do norte de Israel, todos foram reis maus. Foram reis que desobedeceram e se afastaram do Senhor. Então, levavam o povo à idolatria. E a gente aprende aqui com Ana que não importa o histórico nosso passado, as nossas referências. Deus é um Deus de oportunidade. Ana veio de uma tribo que os reis predominantemente se afastaram do Senhor. Não importa a minha origem, não importa a sua origem, se você nasceu num lar evangélico ou não, se você tem referências de homens e mulheres de Deus ou não. O importante é que você faça a sua escolha. E Ana escolheu andar com o Senhor, devotar a sua vida a Deus. E é isso que Deus quer de nós, que nos aproximemos dEle. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vai aprendendo com a sua palavra que a vida do cristão não é um mar de rosas. A gente vai passar por perdas, a gente vai passar por enfermidades, a gente vai passar por lutas e problemas, mas a gente tem uma promessa. Como o Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a palavra de Deus nos garante, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a gente tem que se apegar às promessas de Deus para a nossa vida. Nós somos sim. O diabo às vezes quer dizer, olha, você está desse jeito aí, está sofrendo, será que vale a pena servir a Cristo? Vale, porque em todos os momentos não vai faltar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo conosco, nos auxiliando nas nossas fraquezas. Não faltou isso no povo de Israel quando atravessou o deserto. Não faltou pão, não faltou nuvem, dando aquela sombra para aquele povo caminhando no deserto. Não faltou coluna de fogo, guiando o caminho, aquecendo a noite. Não faltou água, brotou água da rocha. Não faltou livramento. O sobrenatural de Deus estava cuidando do seu povo durante o deserto. A presença dele era palpável. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você nessa manhã. A presença do Senhor te basta. Está passando pelo deserto, tem provisão, tem sobrenatural de Deus. Vai passar. Amém. Não deixe de buscar ao Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A graça do Senhor nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ana escolheu uma vida de devoção, uma vida de devocional, de buscar o Senhor. Vida plena, vida abundante, espiritual plena, é aquela vida que se prostra aos pés do Senhor, como foi dançado aqui, que busca a presença do Senhor. Ana era conhecida como uma profetisa, aquela que ouvia e falava a mensagem de Deus. E ela transmitia a mensagem de Deus. Ela tinha uma vida de comunhão com Deus. Gente, para a gente ser profeta do Senhor, a gente não precisa de um microfone, a gente não precisa de um cargo na igreja. A gente precisa é falar as boas novas de salvação e testemunhar com a sua vida dentro da sua casa, na sua escola, no seu local de trabalho, para os seus vizinhos. Vida de profeta, boca de Deus, através da expressão das suas atitudes, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Ana tinha uma vida equilibrada, cheia de paz. Mesmo passando por lutas, nós teremos paz. E existe uma ilustração, não sei se os irmãos já ouviram, de um rei, num reino tão distante. Existia um rei, e ele queria que fosse retratado a paz, num quadro de pintura. Então, ele chamou seus melhores artistas e escolheu 2 artistas e pediu, olha, vocês têm um tempo para vocês fazerem uma pintura que demonstre a paz. E foi feito. Encerrou aquele tempo, na sala, lá no Salão do Rei, os artistas cobriram as suas telas e o primeiro artista descobriu a tela. Uma enseada de praia,
montanhas e árvores frutíferas, um rochedo com montanhas e árvores frutíferas, água cristalina, aquela marola bem pouquinha, e aquele sol nascente, a luz do sol refletindo sobre aquela água. Nossa, isso é sinônimo de paz. O outro artista, então, descobre a sua tela. E aí todo mundo fica intrigado. Era uma cachoeira, num rochedo, e a cachoeira torrencial muito forte, e o tempo estava escuro, com relâmpagos, e o pessoal ficou assim, esse cara é doido, nossa, se reflete a paz. E aí o rei olha para uma tela, olha para outra tela, e ele fala, eu quero que essa tela, do tempo fechado, com essa cachoeira forte, torrencial, caindo, despencando do rochedo, coloque na sala do trono, porque isso representa a paz. E o povo ficou, mas como assim? Como assim? Esse quadro? Vocês não repararam, disse o rei. Olhe lá naquela rocha. Na fenda da rocha existe um ninho, com um passarinho e todos os seus filhotes ali, em perfeita tranquilidade. É isso. Paz não é a ausência de conflito, não é a ausência de problemas, mas é a suficiência em Deus, que vamos passar pelos problemas. Nós precisamos, como servos e servas do Senhor, nos esconder na fenda da rocha, que é o nosso Deus, o nosso Cristo bendito, e lá, debaixo de suas asas, estaremos seguros. Confia no Deus a quem você serve. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele é imbatível. Você é filha do Deus eterno. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Ele peleja por você. Segunda lição que a gente aprende. Quem tem intimidade com Deus, por meio de uma vida devocional sincera, mantém viva a esperança e não desiste. Lá no versículo 25 do capítulo 2 de Lucas, fala também sobre Simeão. Ele, assim como Ana, ele servia ao Senhor e diz que ele era um homem justo e piedoso. Ou seja, justo, ele cumpria os seus deveres para com os homens, e piedoso, ele cumpria os seus deveres para com Deus. Olha que qualidades especiais que a gente precisa também se espelhar e ter. Buscar justiça para com os homens, fazer aquilo que precisa ser feito, tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. E uma vida de devoção a Deus. E ele tinha uma promessa, como o povo de Deus tinha, uma promessa que o Messias, através dos profetas, viria trazer salvação a Israel. Mas também existia uma promessa específica para Simeão, que falava o seguinte: antes de você morrer, você vai ver o Cristo, o Messias, o enviado do Senhor. Simeão tinha uma promessa particular para ele. Ei, preste atenção, Deus trabalha no coletivo, mas Ele é um Deus pessoal. Existem promessas específicas para você, que o Espírito Santo já revelou no seu coração. E nessa manhã o Senhor está falando, fique firme nessa promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus de palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. É palavra de Deus. E Simeão cria nessa palavra. Ele esperou essa promessa. É uma fé firmada no Senhor. E ele viveu essa experiência de receber Jesus Cristo quando foi ser apresentado no templo. Ele viu a promessa sendo cumprida na sua vida. E eu e você vamos ver a promessa de Deus sendo cumprida na minha vida. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, o que Deus tem falado ao seu coração. Eu lembro muito bem da minha mãe, tinha uma promessa, que meu pai voltaria para o caminho do Senhor. O Senhor é o Deus do tempo. Minha mãe ficou 12 anos orando e confiando na promessa
do Senhor. E meu pai retornou para Jesus. Meu pai se tornou um pastor. Eu sou filha de pastor assembleiano. Meu pai voltou para Jesus, 12 anos, esperando, firme naquela promessa que Deus havia colocado no seu coração. E às vezes a gente quer comparar a promessa de um com a promessa do outro, experiências com Deus. A gente precisa estudar e meditar na palavra e ter experiências com Deus, sim, porque fortalece a nossa fé. Fazei prova de mim, assim diz o Senhor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Eu lembro que uma vez, quando meu filho mais velho, o Gabriel, ele era um bebê, e eu fui na pediatra, e a pediatra falou assim, olha, o seu filho vai ter que passar por uma cirurgia. O que aconteceu? O testículo dele não desceu, e agora medicação não faz mais efeito. Tem que ir no cirurgião pediatra, e vai ter que operar. E eu lembro que consegui marcar o cirurgião na segunda-feira, e no domingo à noite, eu estava na hora do louvor, cantando, eu falei, meu Deus, eu já ouvi tantos testemunhos do que o Senhor cura, do que o Senhor é poderoso. O Senhor tem fortalecido a minha fé através dos testemunhos de vida dos meus irmãos. Eu quero experimentar isso para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, que eu chegue lá amanhã e que esse médico examine meu filho e fale assim, o que vocês vieram fazer aqui? Está tudo certo. E eu falei, fui ousada, né, gente? Olha, eu falei titi por titi, como que eu queria. Olha que, abusada, né, gente? Ousada na mensagem, na palavra com o Senhor. E eu lá estou chorando, não falei nada para o meu marido vendo eu chorando. O que é isso? Essa mulher não para de chorar. E eu estou lá aos pés do Senhor. Segunda-feira de manhã, meu bebezão, gordão, pesadão. Vamos lá. Chegou lá, chamou, a palpa daqui, a palpa dali. Gente, a frase, o que vocês vieram fazer aqui? Está tudo certo com o seu bebê, não precisa passar por cirurgia nenhuma aqui, os testículos aqui, tudo no lugar. Aí eu falei, glória a Deus, o Senhor é o Deus que faz. Eu dei um glória a Deus, meu marido olhou assim, que isso, gente? Essa mulher tá. Eu falei, glória a Deus, eu havia pedido isso ao Senhor. Aí o médico faz assim, né? Desconfia da gente, né? Mas eu glorifiquei ao nosso Deus, eu pude ter essa experiência. Às vezes são coisas simples, ainda com Gabriel. Meu Deus, ele vai falar, mãe, você falou de mim? Falei. Quando eu prego lá na igreja, eles falam assim, mãe, não fala da gente. Mas eu vou falar de quem? É da minha convivência, da minha família. E aí, eu lembro que uma vez a gente morava em Tabatinga, fronteira com a Colômbia, meu marido militar foi transferido para lá. E meu filho agora estava por volta de 8 anos de idade, 7 para 8 anos, queria andar de bicicleta. E ali na fronteira não tinha essas bicicletas mais leves, eram bicicletas montadas, com ferro, pesadas, né? E está eu indo, ele com vergonha queria ir de noite de mosquito, de malária, de tudo, e a gente taca protetor e vamos. E ele caía. Aí uma vez, duas vezes, terceiro dia, quarto dia, nada. Eu falei, Jesus, não estou aguentando, estou toda roxa, toda verde. Aí eu cheguei e falei para ele, olha, meu filho, pede para Jesus te ajudar a andar de bicicleta, porque eu estou cansada. Aí ele só olhou para a minha cara assim, tá. No outro dia, irmãos, vamos, Gabriel, está de noite, ninguém vai ver. Aí está lá, larguei. Gabriel foi, fez a volta. E eu falei, eita, claro, conseguiu, filho. Aquela coisa de mãe, né, babona. E aí ele volta, freia, quase caindo assim. Mãe, eu consegui. Eu falei, glória a Deus. Eu pedi a Deus ontem que eu andasse de bicicleta. Gente, são coisas simples, e a gente, como mulher, como homens de Deus, como pai, como avô, como tia, influência na vida dos pequeninos, nós precisamos ser exemplo, falar da palavra de Deus, há poder no nome de Jesus. Nós precisamos crescer em fé, em novidade de vida, em ter experiências com Deus, porque o Senhor faz, o Senhor realiza. É uma gripe, um câncer, para o Senhor não tem tamanho de problema, Ele é maior do que todos os problemas. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso ajudador. Falo mais uma vez, Ele é o nosso auxílio na angústia. Ele nos ajuda, Ele nos incentiva. E a pergunta de novo, nessa manhã, e você? Ainda continua crendo naquilo que Deus prometeu para a sua vida? Está de pé essa fé? Continua crendo? O tempo tem passado, você tem continuado a crer? Continuado a crer na cura, na libertação do seu filho, na salvação do seu esposo, na promoção daquele emprego que você tanto pede para poder casar, na gestação de um filho.
na porta para passar para uma faculdade de enfermagem, de pedagogia, para ser o seu campo de trabalho? Você tem continuado firme? Você tem procurado a presença de Deus? Ou você tem desistido? Quem tem intimidade com Deus e relacionamento com Deus, mantém viva a esperança e não desiste. Não desiste da sua caminhada de fé. Não desista da promessa que Deus fez para a sua vida. Não importa o tempo. Eu entrei para o seminário agora, 49 anos. Eu estou na lista aí dos aniversariantes da semana, tá? Dia 5 eu fiz aniversário. 49, eu entrei para a faculdade para estudar. É isso, irmãos. Quando Deus tem uma promessa, vai cumprir. Não importa o tempo. O Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece aqueles que nele confiam. Naum 1:7. Qual tem sido o seu posicionamento enquanto espera? Você ri como Sara? Sara riu da promessa, duvidando. Ah, eu vou engravidar? Ah, essa promessa, para mim, já estou tão velha. Ah, será mesmo? Meu filho já está tão distante, tanto tempo. Ah, será que eu consigo passar nessa faculdade? Ah, como é que tem sido a sua espera? Você atrasa o cumprimento da promessa pela desobediência, que nem o povo no deserto, poderia ter chegado a Canaã bem mais rápido, mas por causa da murmuração, da reclamação, da desobediência, atrasou o cumprimento da promessa. Como que tem sido a minha postura e a sua postura enquanto a promessa não se realiza? Ou você tem perseverado com fé e obediência, que Deus é fiel para cumprir? Ele nos prometeu a Canaã celestial, mas também nos prometeu que enquanto estivéssemos caminhando nessa jornada de fé, Ele estaria conosco e nos abençoaria, teria oásis no meio do deserto. Vida do crente também não é só luta, batalha não, gente. Também é bênção de Deus, é alívio, é refrigério. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Cooperar é trabalhar junto com Deus. Senhor, faz a tua obra, Senhor, abençoa o meu filho. Mas você briga com ele direto, você amaldiçoa, essa peste. Misericórdia. A palavra do crente tem que ser abençoadora. Não pode sair da nossa boca bênção e maldição. Não é bom que isso ocorra. Ai, eu quero uma promoção naquele emprego. Você é cooperador de Deus. Aí você só chega atrasado. Chega lá, fica naquela patotinha da fofoca, falando mal do patrão o tempo todo. Ai, eu quero a promoção. Desse jeito, irmão? Você é cooperador de Deus. Faz a sua parte. Trabalhe junto com Deus. É a nossa responsabilidade. Nós somos lavoura do Senhor. Quer dizer que nós precisamos ser cultivados por Ele para frutificar. Nós somos edifício, morada, habitação do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Então precisamos ter uma vida de santidade. É isso que o Senhor está falando. Eu sou o Deus que cumpre promessas, mas vamos trabalhar juntos? Somos cooperadores de Deus. Vamos assumir a nossa responsabilidade também no cumprimento desse propósito de Deus na nossa vida. E enquanto o Salvador não vem, Ana não deixava o templo. Gente, Ana não deixar o templo é dizer que ela vivia em adoração. Porque antigamente era o templo o local de adoração. Lembra lá da mulher samaritana? Olha, o povo diz que a gente tem que orar em Jerusalém. O povo samaritano diz que a gente tem que adorar no Monte Gerizim. Onde que deve ser o local de adoração? Ela perguntando para Jesus. E Jesus falou assim, haverá o templo que os verdadeiros adoradores, não vai precisar de lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão a mim, ao Pai e ao Espírito. E em verdade, chegou o tempo, Jesus veio, nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos falar com Ele, confessar os nossos pecados, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Não tem afronta do inferno contra a vida do povo de Deus. Se você errou, se você falhou e nós erramos e nós falhamos, é só chegar diante de Deus e pedir perdão e Ele nos perdoa. E nós tomamos posse da bênção e temos autoridade para seguir a caminhada de fé, de cabeça erguida, olhando para o céu.
céu, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Terceira lição, são 4 lições. Quem tem intimidade com Deus aumenta a sua sensibilidade espiritual e com coragem obedece. Tanto Ana, que eu falei, quanto Simeão, eles eram homens, era um homem e uma mulher devota ao Senhor. Tinha uma vida devocional, tinha uma vida equilibrada, tinha uma vida pautada na palavra. E ele tinha uma promessa específica. E aí no versículo 27 do capítulo 2 diz assim: o Espírito o conduziu ao templo. No versículo 38 diz assim: tendo chegado ali naquele exato momento. Tanto Simeão quanto Ana foram impulsionados pelo Espírito Santo para estar no momento que Jesus ia chegar ao templo. Por quê? Porque era comum a mãe que tinha o primogênito homem, apresentar ao Senhor no templo. E também o tempo de purificação de Ana. Por quê? Porque na fase do período menstrual, a mulher era considerada impura. Então, passou 40 dias, ela ia lá no templo, e a família de Jesus era muito humilde, levava 2 pombinhas ou 2 rolinhas, e ali apresentava o sacrifício, e ela estava diante do sacerdote purificada, e podia andar no meio da multidão e se relacionar com as pessoas para lá e para cá. E era o momento também que ela ia apresentar o primogênito, o homem, ao Senhor. E foi nesse exato momento, quando Maria e José estavam chegando no templo com Jesus, o que aconteceu? O Espírito Santo soprou no ouvido lá de Simeão: vai, é agora, a promessa vai acontecer. E Ana também, nesse exato momento, estava no templo. E Simeão tomou Jesus nos braços e louvou e bendizeu o nome de Jesus. Ele recebeu a promessa que havia sido feita a ele. Ele viu Jesus, o Messias, o Salvador. Ele pôde testemunhar, ele teve esse privilégio. E Ana, a mesma coisa. E olha só a questão da sensibilidade espiritual. Quando estamos diante do Senhor, como estamos procurando mais nos ajustar à vontade de Deus, orando mais, fazendo o nosso jejum, procurando não errar, procurando servir ao Senhor com alegria, a gente fica mais sensível ao que o Espírito Santo fala à nossa mente e ao nosso coração. Mas, às vezes, a gente fica sensível a essa voz, mas a gente não obedece. Quantas vezes a gente ouve o Senhor falar e a gente não obedece? A gente fica protelando. Quantas vezes o Senhor já falou para mim e para você? Para mim já falou. Ei, passa uma mensagem para essa irmã de encorajamento. Aí eu falei: ai, Jesus, essa hora da noite vou não. Né? Coisa da minha cabeça. Vou nada. Aí no outro dia, está lá no grupo de intercessão: pai da irmã fulana de tal faleceu. Aí eu falei: misericórdia, Jesus. Deus falando comigo para dar uma palavra de encorajamento pelo zap. Não era sair de casa. E eu não fiz. O Espírito Santo fala e a gente não obedece. Estou falando aqui dos meus pecados. Já teve uma vez numa igreja, fui pregar. Eu falei: ai, não vou fazer apelo, não. Não vou fazer apelo, não, mas estava sentindo de fazer o apelo. Aí eu falei: não, deixa para o pastor, vai atrapalhar a programação, sabe? Aquela preocupação boba, porque a gente tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo é com ordem e decência, é claro. Mas quando o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, a gente tem que obedecer. E eu não fiz o apelo. Aí o pastor foi: eu vou fazer o apelo aqui. Tem 2 famílias aceitaram Jesus. Aí o pastor falou: o Senhor falou comigo que era para você fazer o apelo, e você não fez. Da próxima vez, obedeça. Eu falei: eita, ai, amém. Eita, glória, Senhor, estou aprendendo, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. É isso, o Senhor nos impulsiona. Quantas vezes o Senhor já falou para você deixar essa amizade e você não deixa? Está te influenciando para o mal, está te afastando da igreja, está esfriando a sua fé, porque essa pessoa só murmura, só fala mal. Deus está falando
e a gente não obedece. É preciso ouvir e obedecer para a gente ser usado e ousado na presença dele. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas estão nos observando. Há uma grande nuvem de testemunha olhando para a gente, anjos e demônios e pessoas. Eu me lembro que uma vez eu morava num prédio e eu fui me mudar, então eram 3 blocos, né? E na hora de ir embora, aparece uma pessoa, uma vizinha do outro bloco, que eu nunca vi, não sabia quem era, e ela falou assim, vocês estão indo embora? Eu falei, estamos sim, eu não sabia quem era, né? Aí ela falou assim, poxa, que pena, vocês vão fazer falta aqui no nosso condomínio, que eu vejo sempre vocês, né? Aí as pessoas ainda estranham, né? Um casal pretinho com branquinha, né? Eu olhava assim, ele pretinho, você branquinha, e os filhinhos indo assim para a igreja, você sempre anda de mão dada com seu marido. Eu falei, misericórdia! A senhora lá ouvia que eu andava de mão dada até no mercado com meu marido. Eu falei, Jesus! Gente, mas é isso. Às vezes você não precisa nem abrir a sua boca, mas o fato de você sair com a sua família e vir para a escola dominical, louvar ao Senhor, bendizer, você está testemunhando que você tem uma família colocada aos pés da cruz. As pessoas estão vendo. Testemunhe, obedeça, seja sensível à voz de Deus. E para acabar, que eu falo muito, 4ª lição. Quem tem intimidade com Deus não só desfruta da alegria da sua presença, mas também cumpre o propósito. No versículo 38 diz assim, tendo chegado ali naquele exato momento, Ana deu graças a Deus, gratidão, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Evangelização. Deus tem te abençoado, você tem a bênção da salvação, sua vida foi transformada, você foi liberto pelo sangue de Jesus, aleluia. Teu coração tem que ser grato, irmão. Que é isso, de ficar reclamando o tempo todo? Pelas coisas que ainda você não tem, mas que está no processo. Seja grato pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu emprego, pela comida de cada dia. Seja grato. Às vezes a gente coloca as coisas ruins num mármore, né? Escreve assim com aquela força no mármore e está sempre lembrando daquilo. E as coisas gratas a gente escreve assim na areia da praia. A onda vem e a gente esquece. A Bíblia fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem te dá esperança? Os feitos do Senhor. O Senhor tem te guardado, tem te sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem ajudado o ministério feminino dessa igreja. Tem sustentado essa igreja e vai continuar sustentando. É o Senhor que é o dono da igreja. É o Senhor que é o dono da minha vida e da sua vida. Seja grato ao Senhor. Intimidade com Deus, busca pela presença de Deus, nos faz ter corações agradecidos. Seja grato ao Senhor. E a Bíblia fala que Ana falava do menino a todos. Nós fomos chamados a compartilhar as boas novas de salvação. Não dá para ser agente secreto. Ninguém sabe que eu sou crente. Eu vou para o céu mesmo, graças a Deus. Os outros, né? Que se exploda. Misericórdia. Cadê o amor cristão no teu coração, irmão, irmã? Precisamos falar de Jesus. As pessoas estão carentes, as pessoas estão sofrendo. Às vezes aquele teu vizinho mal-humorado, rabugento, está desse jeito porque não tem Jesus. Aí você fica ofendido com ele, chateado com ele. E a gente ficar chateado é normal. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Eu tinha um vizinho, irmão, misericórdia. Gente, o baile funk era na casa dele. E mas a minha janela tremia, assim, 2 horas, 3 horas da manhã. Aí tinha os outros vizinhos do prédio, chamava a polícia. E não sei o quê. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí eu tinha uma laje que eu ainda ia construir, aí soltava o cachorro. Aí o cachorro vinha fazer caquinha em cima da minha laje, de frente para o meu quarto, aquele cheiro ruim. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Vizinho. Eu falei, Jesus, eu estou com raiva. Mas aí o Espírito Santo fala, ora. Aí a gente vai, meu Deus, tem misericórdia. Aí teve um dia, teve uma festa. Jogaram não sei quantas latinhas de cerveja para o meu quintal. E tac, tac, tac. Aí eu falei, marido, meu filho, vai lá. Não aguento isso não, misericórdia.
Ah, não, tem que brigar com esse povo, tá? Sem noção. A raiva. Olha a humanidade, olha a carne, gritando. Ah, não é possível. Aí meu marido, com aquele temperamento manso dele, pegou uma caixa e pegou uma latinha, botou dentro da caixa de papelão, 2, 3, 4, long neck, 5, deu 12 latinhas. Eu falei, o que tu vai fazer com isso? Não, eu vou bater lá na casa do vizinho e vou falar, olha, vocês jogaram... E ele fez assim mesmo. Vizinho, vocês jogaram aqui as latinhas, acho que é o pessoal da festa, acha que não morava ninguém aqui, mas mora. Fala para eles da próxima vez. Não sei o que, Aí fui me acalmando, falei, Jesus, tem que aprender com meu marido, tem que aprender com Jesus. Aí eu falei, comecei a orar mais intensamente. Gente, tu não sabe, gente. Meus vizinhos são crentes agora. Gente, crente do aleluia, glória a Deus, da Assembleia de Deus, o fogo cai lá do lado, o vizinho não tem mais baile funk, não tem festa de São Jorge, não tem mais nada disso. Agora é só hino de Cassiane, eita glória! As irmãs vão lá no ciclo de oração e daqui a pouco o fogo caindo. Falei, Senhor, eu gosto desse barulho. Eita, glória, é o Senhor que faz. Tem coisas a serem completadas, filhas ainda voltar, tem muita coisa, mas o Senhor começou a obra. Gente, testemunho, irai-vos, mas não pequeis, ore, há poder na oração, fale de Jesus, demonstre amor. A vizinha, a esposa dele faleceu, e ele veio pedir oração, a gente deu ajuda para sepultar a vizinha, é isso, a gente vai falando pelas palavras, e pelo amor, e pelo comportamento. Crente engole sapo, sim, às vezes tem que engolir, sim, às vezes a gente tem que se posicionar, mas às vezes tem que engolir sapo, e tudo em amor, porque Deus nos capacita a enfrentar situações difíceis. Para encerrar, Ana era uma profetisa. Não era uma profetisa, eis que te digo, né? Que muitos vêm por aí, mas a Bíblia diz, e alguns estudiosos sugerem que ela poderia ser uma professora do Antigo Testamento. Alguém que ensinava, aconselhava e vivia de modo que agradava a Deus. Gente, precisamos buscar a palavra de Deus. Eu creio em profecias? Creio, mas a profecia maior é essa aqui, que já foi revelada para a gente. Porque existe muita manipulação, muitas mentes desequilibradas, muitas revelações fantasiosas, discursos manipuladores. Estejam atentos, sejam que nem os irmãos bereanos. Eita, na palavra? Se tiver na palavra, receba, se não, rechace em nome de Jesus. Valorizemos a palavra, valorizemos aqueles que instruem a palavra de Deus, valorize o vosso pastor, a vossa liderança, os seus professores, valorizem a palavra de Deus, porque nós fomos chamados para falar de Jesus, para viver Jesus. Sabe por quê, gente? Porque Provérbios 15:3 diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. A gente precisa ter uma vida de adoração, e uma vida de adoração é um estilo de vida, não é só nesse momento que a gente está aqui em comunhão com os irmãos, mas é lá, onde ninguém está vendo, você precisa ser fiel ao Senhor, é lá, de frente para o seu computador, quando aparece aquela aba de pornografia, e você não entra, epa, não quero isso, não quero isso, é quando aquela irmã que está fora do caminho do Senhor, está meio para lá e para cá, e começa a fazer uma fofoquinha, e você não quer ouvir, não vou ouvir, vou orar por você. É isso, fazer as melhores escolhas em Cristo. Ana, apesar da sua viuvez, apesar de ter sido menosprezada pela sociedade da época, apesar de ter tido um histórico da tribo de Azer, que não era uma tribo dedicada ao Senhor, ela buscou, ela escolheu servir ao Senhor. Precisamos, a cada instante, ser transformados e aperfeiçoados pela palavra de Deus. Provérbios 4:18 diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, porque a gente vai se encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estaremos vivos veremos o Senhor. Vamos ter paz. O Senhor vai voltar. Essa é a grande esperança da igreja e precisamos compartilhar essa boa nova, porque o passaporte é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Não percamos a nossa esperança. Conclusão.
Uma vida espiritual plena e abundante é aquela que busca intencionalmente o Senhor, vivida com fidelidade a despeito das circunstâncias. É uma vida que mantém viva a esperança da eternidade com Deus. Enquanto o Salvador não vem, não desiste da caminhada, pois é fortalecida pelo próprio Deus. Vida espiritual abundante é aquela que, por meio da busca constante pelo Senhor, desenvolve o fruto do Espírito e, com discernimento e sabedoria, é impulsionada a obedecer e cumprir o chamado e os propósitos divinos. Aleluia! Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, gente. A hora é agora, o momento é já. Os dias são maus e difíceis. Busquemos ao Senhor, busquemos viver um relacionamento saudável com o nosso Deus. Não deixe de lado a sua vida devocional. A sua vida coletiva, que é importante, a adoração no coletivo, mas no seu quarto secreto, na sua cozinha secreta, no seu banheiro secreto, seja lá o seu lugar escolhido para adorar, para ter o seu devocional. Tenha momentos de qualidade com o seu Deus, para que você seja fortalecido, para que você possa encarar o dia da adversidade, o dia mau. E vamos ter um relacionamento que a gente frutifique. Sirvamos ao Senhor com alegria. Eu sei que é o ano da alegria, tá? Eu vi. Então, gente, bota esse sorriso no rosto aí. Ai, que lindas, lindos. Com gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E vivamos com fidelidade em espírito e em verdade. Eu vou orar mais uma vez pelos irmãos. Posso? Posso, sim. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos em família para aprender mais de ti, para te adorar. Muito obrigado, Senhor, por esse ministério de mulheres maravilhoso, atuante na sua casa. Senhor, abençoa cada mulher, a cada vida aqui representada, Senhor. Tu sabe pelo qual cada um tem passado aqui, as suas dificuldades, os seus anseios, os seus questionamentos. Senhor, se revela a cada um individualmente, Senhor. Fala aos corações, fortalece, Senhor, os teus servos, fortalece a minha vida, para que vivamos, Senhor, do modo que te agrade, para que testemunhemos o teu evangelho, Senhor, para que frutifiquemos, Senhor, e com alegria, Senhor, louvemos e celebremos o teu nome, porque a tua alegria é a nossa força. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigada. Vocês receberam? Às vezes a gente ouve as jovens falando assim: eu não me sinto alcançada numa programação de mulheres. Mas vocês receberam do Senhor? Eu não sei vocês, mas eu fiz as contas. Eu já fico impressionada, né? Uma mulher linda dessas, quando ela mostrou a família dela, filhos adultos. Aí, depois ela falou, 30 anos de casada, 49 anos de vida. Com quantos anos essa mulher se casou? Faz as contas. 19. 19 anos. Então, as jovens recebam aí a ministração do Senhor. Com 19 anos, ela se colocou à disposição do Senhor para formar a sua família e uma família saudável para a honra e glória do Senhor. E no meio da mensagem, ela contou o testemunho de que a família dela é referência onde está. O Senhor usa a família não somente por pregar o evangelho, porque ela falou que eles estão todos envolvidos na palavra, né? Mas simplesmente por ser família saudável nos dias de hoje, de famílias tão adoecidas, né? O Senhor nos chama para isso, para ser exemplo, para ser modelo de família saudável. Então, jovem, recebe aí, se coloque à disposição, né? O feminismo vem dizer que você não precisa se casar, que você não precisa, que você primeiro tem que se formar, que você primeiro tem que ter sua casa própria, e aí quando você acorda para poder formar a sua família, você já está com 40 anos. E aí o inimigo vem e diz para você, você está velha para isso. Então, recebe a bênção aí nessa manhã. E tantas outras bênçãos, né? Eu recebi a minha parte. Toda vez que falam sobre restauração de família, eu fico, meu Deus. Aí já vem, 12 anos, eu já estou esperando a 5, já estou mais perto, já andei quase a metade desse caminho aí, né? A minha bênção está chegando e eu recebi essa ministração de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor no templo. Eu levei minha casa, a minha casa foi gerada no altar,
para a honra e glória do Senhor. Então, nós estamos passando por um processo, por um tempo, mas que será vencido. E o nome do Senhor será glorificado, eu espero em Deus. E eu espero que você também tenha recebido a sua bênção. Eu quero convidar uma das aniversariantes do dia, a Paulinha, para trazer uma lembrança, para você sempre se lembrar de nós. Cadê as fotos, gente? E tantas outras bênçãos nessa palavra que você vai poder rever, né? Graças a Deus, agora fica tudo registrado lá no nas nossas redes sociais. Você pode voltar lá e ser ministrada novamente por essa palavra, tá? E que o Senhor continue te abençoando. Cristina? Amém, aleluia, Jesus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Eu recebi do Senhor e eu creio que cada um tirou um pedacinho dessa mensagem. E eu tirei um pedacinho aqui que ela falou que problemas não nos impedem de ter intimidade com Deus. Que intimidade é uma escolha. Será que nós temos escolhido, né, ter intimidade com Deus, ou nós temos deixado o problema nos afligir e nos impedir de ter a intimidade com Deus? Que nessa manhã nós vamos escolher a melhor parte, né? A boa parte, a melhor parte é a intimidade com Deus, seja lá onde for. Vamos chamar o nosso coral, né, para louvar o Senhor nesta manhã. Os sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus são para mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. O Senhor, o Senhor. Sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus. Aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus.
começo, conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Senhor, E a minha língua de novo cântico. Aleluia. aleluia, grandes coisas fez o Senhor por mim, Ele fez por mim, aleluia, Grandes coisas fez o grandes coisas fez o Senhor. Senhor. Sonhar ainda vale a pena, esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas voltarão com alegrias. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão, voltarão. Sonhar ainda vale a pena, esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Não, não. E por isso os meus sonhos não têm fim. Aleluia. Glória a Jesus. Agora vamos chamar aqui nosso momento ofertório. Vou chamar aqui a Vera, né? A Vera vai fazer um momento ofertório. A Vera é alegre. Esse é o momento da oferta. Vamos ficar de pé, pega, enfia a mão no bolso aí na bolsa. Pega a sua oferta. Vou pegar a minha também ali daqui a pouco. Quero chamar, vem Silvaninha.
Vem a Paulinha, 2 aniversariantes. Hoje é aniversário delas, hein? Olha, uma mora na Vera Fazenda e a outra mora na Álvaro de Azevedo. Então a irmã escolhe onde vai comer bolo. Lá tem bolo de que hoje? Nozes, né? Que gente chique faz de nozes. Na sua casa tem bolo de quê? Milho. Quem gosta de milho vai para a casa da Silvana. Quem gosta de nozes vai para a casa da Paulinha. Você pode levantar a sua oferta alçada. Sabe por que essa obra está sendo realizada aqui? Por causa de quem? Da sua oferta. É a sua, a gente não é o dinheiro do Eduardo Paz, não. Nem do federal, de ninguém. É a oferta dos irmãos que mantém essa obra aqui. Essa obra toda é feita pela oferta da gente. Então, vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse momento maravilhoso, quando a gente pode cooperar, trazendo a oferta, o dízimo na casa do Senhor. O Senhor disse que haveria mantimento na tua casa. Não só mantimento físico, mas mantimento espiritual, para o nosso espírito ser alimentado e ficar forte, em nome de Jesus. Que nós possamos trazer com alegria, pulando, saltitando de alegria, em poder cooperar com esta obra, que é a obra do Senhor, não é nossa não. É do Senhor. Muito obrigada por esse momento glorioso, em nome de Jesus, amém. Venha com alegria, venha saltitando, pulando de alegria, de poder cooperar com essa obra. Uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se unir em
Aplauda o Senhor. Chegamos ao finalzinho da nossa programação. Gostaria de chamar aqui nosso pastor Marcelo para estar fazendo um encerramento. A cantina? Ó, temos uma cantina da dança. O que temos lá? O que temos lá, meninas? Mousse de maracujá. Passe e já leva sua sobremesa. Pastor Marcelo vai levar 10. Vou levar mesmo, porque eu gosto muito de maracujá. Então, tem que levar algumas aí para mim, né? Mas, irmãos, glória a Deus, né? Desde ontem, as mulheres estão aí juntas, empenhadas, trabalhando. Ontem tiveram aqui uma festa muito bonita. Cheguei aqui no finalzinho, pude ver um pouquinho daquilo que aconteceu, de uma manhã tão especial. E hoje não foi diferente, e a noite vai ser melhor ainda, amém? Então, você está convocado, convocada para estar aqui conosco à noite, para juntos adorarmos a Deus, celebrarmos o nome dEle e trazermos visitantes, trazermos mulheres, homens, crianças, jovens, para estarmos aqui juntos adorando ao Senhor. Mais uma vez, agradecer a irmã Micheline pela palavra, foi muito bom, não foi mesmo? Quem foi abençoado aqui? Amém, né? Eu também fui muito abençoado. Transmitir também nosso abraço lá à Igreja Central de Olaria, pastor Alex Brito, presidente lá, aí da nossa Ordem dos Pastores. Eu tenho atuado um pouquinho lá com ele também, acompanhado, tem sido muito bom, tá bom? Vamos orar então, queridos? Senhor, como é bom estar aqui na sua casa, adorando o seu nome, Senhor, proclamando as boas novas da sua salvação, trazendo aqui, Deus, palavra vinda de Ti, da sua boca, Pai, através da Tua serva, que nos abençoou tanto nesta manhã. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família, seus filhos, ó Pai, em tudo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve aqui conosco nesta manhã, nos abençoando através da música, da leitura da Tua palavra, da dança e também, Deus, da ministração da Sua palavra, Deus. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, a Sua provisão, e que o Senhor tem nos dado uma vida de plenitude, ó Deus, e que possamos viver isso, Deus, através de Cristo Jesus, do Espírito Santo, que habita em nós em todo o tempo, Deus. Obrigado, Senhor, por essas mulheres aqui da nossa igreja, pela MCM, todo o trabalho que tem sido desenvolvido aqui, já há muito tempo, todo o planejamento, toda a organização, e que nós temos visto, ó Pai, que as irmãs têm sido abençoadas através da programação desde ontem, agora, e o Senhor também continuará hoje à noite, Senhor. Continue conosco, abençoe, Senhor, cada um que está aqui, aqueles que também não puderam estar aqui, que o Senhor também esteja guardando, abençoando, como já foi dito e orado aqui também, Deus, pelas pessoas que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, trabalhando, cuidando na vida de cada uma delas. Agora que possamos ir para casa, Deus, nesse mesmo espírito, nos reunirmos com as nossas famílias, ó Pai, em torno de uma mesa para compartilharmos uma refeição, descansarmos e logo mais estarmos aqui mais uma vez, Deus, para Te adorar. Essa é a nossa oração, que agora que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo e a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada irmão, com cada irmã, com cada família aqui representada, quando a Tua igreja diz amém. Deus abençoe a todos e nos vemos logo mais.